Olá, pessoal, indo para a nossa quarta aula de NHN focado em inteligência artificial. Tá? Hoje a gente vai falar como o NHN trata os dados. Bem importante, bem relevante, porque aí começa a nossa mentalidade de pensar workflow diferente, né? Então a gente já entendeu o que é a importância do workflow. A gente já viu o que são os nós, né? A importância do conceito de nós. A gente viu a questão de APIs e webhooks, né? Como que a gente pode se conectar com o mundo externo. E agora a gente vai entender como é que o NHN trata esses dados quando ele entra, né? Porque a gente lembra que uma automação é um conjunto pré-determinado de tarefas, né? Que tem uma entrada, um trigger, um processamento e uma saída. E quando a gente tem IA, a gente quer que esses resultados, esse processamento seja mais robusto, né? A primeira questão que a gente precisa pensar é no NHN como por trás dele uma estrutura de dados, né? A origem dele é baseada muito no JavaScript, então toda a concepção dele é JavaScript, então vocês vão ver muito os termos objeto, array, JSON, né? Então, são conceitos que vêm da linguagem de programação JavaScript, né? Por isso que é importante a gente ver que toda hora que a gente estiver manipulando dados no NHN, tem uma estrutura de dados aí por trás, que é um objeto, né? Ou uma array, ou um JSON, tá? E tem algumas outras especificidades que a gente também vai olhar. Então, sugiro que, se vocês quiserem dar uma aprofundada nos conceitos, é só digitar ali no próprio Google, né, conceito de objeto, array e JSON, que tem bastante material bem simples para tratar desses conceitos, tá? Um ponto importante, sempre que o NHN devolve um dado, ele trata aquele como um item. Então, a gente pode ter um item único ou um conjunto de itens, né? E aí a gente vai tratar aqueles itens dentro daquelas estruturas de dados que eu falei para vocês, tá? Então, a gente tem um conceito básico, que é um conceito de item, e dentro desse item a gente tem os dados que a gente vai transformar, manipular e automatizar, né? Aqui é um outro conceito super importante, que é o conceito de JSON, que é um conceito que eu particularmente gosto bastante, né? Que é como eu falei para vocês, ele pode ter um conjunto de itens numa estrutura mais alta. Dentro desse item, ele pode ter o quê? Vários JSONs, que são conjuntos que a gente chama de chave e valor, né? Chave pode ser qualquer tipo de string, valor pode ser qualquer tipo de dado, né? Então, nome, G. Anderson, idade, um número, né? Data, aí tem uma data, tempo, tem uma variável de tempo, uma timestamp. O JSON é super importante, cada vez ele ganha mais importância, já é um conceito bem antigo dentro de estrutura de dados, mas ele ganha bastante importância pela facilidade que ele tem de manipular os dados, né? Então, eu posso ter JSONs aí de vários tipos, né? Para conseguir manipular os dados do NHN, tá? Inclusive, esses desenhos aqui eu estou trazendo da própria documentação, né, que ele tem do NHN sobre a questão de estruturação de dados, tá? O outro item que é chamado dentro de JavaScript de array, né? Ele está sempre dentro de duas que a gente chama de brackets, né? Que seriam duas entradas e saídas de brackets. Ele é super importante porque dentro de uma array eu posso colocar diversos JSONs, então fica fácil de manipular. E também dentro do JSON eu posso colocar outras arrays, tá? Então, voltando aí, falar para vocês da importância, para quem está trabalhando com automação,
do conceito de objeto, array e JSON. Para trabalhar com NHN, isso é super importante, porque vai mudar totalmente a forma que vocês vão olhar os dados, vai facilitar muito o processo de entender como é que manipula os dados, como é que ele entra, como é que ele sai, como é que eu posso transformar esse dado lá. Então, mais um conceito a gente olhou antes item, JSON e agora array, tá? Então, é bem importante se apropriar desse conceito. Outro conceito que a gente tem aqui de tratamento é a questão da execução. Então, sempre quando o N8N faz uma manipulação, ele está fazendo uma execução, ou seja, ele está pegando o dado de um jeito, está fazendo algum processamento e está transformando esse dado para entregar ele da outra maneira. Então, a gente tem que sempre cuidar muito sobre como é que o dado entra, o input e o output desse dado, tá? São dois conceitos muito importantes, porque aquele processamento que a gente está fazendo, aqui no caso, por exemplo, é a parte de código, né, que ele faz JavaScript, manipulação por código JavaScript ou Python, ele pode mudar o dado que a gente quer e a gente, mas por que mudou, o que aconteceu com o meu dado? Então, eu preciso saber como é que é o input, como é que é o output e como é que trata aquele node que eu estou trabalhando, como é que ele trata aquele meu dado para se vai ter alguma manipulação de dados que eu não gostaria ou que não fosse da maneira que eu quero. Então, é muito importante ter esse controle, né? Outro conceito que confunde bastante quando a gente começa a trabalhar com N8N é a questão de binários, né? Então, imagens, documentos, áudios, tudo isso, na verdade, ele não trata como um arquivo isolado. Ele trata com o que a gente chama de binário, ou seja, uma linguagem que o computador conhece. Isso é um binário, né? Um binário nada mais é do que uma linguagem que o computador conhece. Então, o N8N muitas vezes não pega o arquivo. A gente precisa processar o arquivo como sendo um binário. E é muito importante isso, porque quando a gente vai tratar essa questão de manipulação de arquivos, com certeza a gente vai se deparar com essa questão dos binários, né? Então, assim, texto para áudio, áudio para texto, documento para imagem, imagem, eu quero saber fazer uma decomposição de imagem. Sempre quando eu tiver manipulação de arquivo, e aí é muito importante a gente saber que eu não vou saber, o dado não vai entrar como binário, muitas vezes ele vai entrar como um arquivo, eu vou tratar ele dentro do N8N como um binário, e no final eu vou ter que botar ele como um formato que seja palatável para o ser humano, que é arquivo. Então, eu vou precisar de um processamento, vou precisar de um storage, né? E aí tem, por exemplo, o Google Drive, o S3, acho que também, se eu não me engano, trabalha com Dropbox. Tem vários storages para a gente trabalhar esses arquivos, isso é super importante para manipulação de arquivos, ok? E um dos pontos mais interessantes que tem dentro do N8N é a questão de expressões. O que são as expressões? As expressões são uma forma de reconhecer o dado que está no input, tratar ele de uma forma direto naquele campo que eu quero. Então, por exemplo, eu estou com uma timestamp onde que ela vem, né, data e hora num formato que eu não quero. Eu posso fazer uma expressão, ou seja, uma fórmula que eu extraia somente a data ali daquele, ou o ano, ou o mês, né? Então, as expressões são um recurso bem poderoso que tem no N8N para a gente manipular os dados da forma que a gente deseja, tá? Então, entender, por exemplo, tem momentos que a variável só aceita sendo uma string, então eu tenho que fazer uma manipulação daquele dado para colocar ela como string,
ou eu quero remover uma parte dos dados porque eles vieram. Isso acontece bastante, né? Quando a gente recebe o dado, principalmente de APIs do mundo exterior, o dado vem num formato que a gente não deseja. E a gente precisa manipular o dado. A gente pode manipular o dado por meio de uma expressão, né? Então, tem muita coisa e também receber os dados, né? Então, vocês vão ver muito lá que tem item, JSON, arrastem os campos para dentro arrastem os inputs para dentro dos campos, vocês vão ver como é que ele manipula, tá? A manipulação dos dados dentro das expressões segue a lógica de manipulação das arrays, dos JSONs e dos itens, tá? Então, por isso a importância que está tudo conectado. As expressões estão conectadas aos inputs, os inputs estão conectados à estrutura de dados, que é o JSON, array, o objeto, tá? Então, essa aula é muito importante para a gente entender esses fundamentos reais aí de como o N8N trata os dados, ok? Um abraço aí para vocês e até a próxima aula.